tipo de conteúdo, né? Principalmente porque todos sabem que nós lançamos uma campanha coaching, não é piada e não para estar desafiando ninguém ou querendo duelar com ninguém ou querendo dar resposta para alguém, porque não é nosso objetivo com isso, muito pelo contrário. Nosso objetivo é só levar uma informação maior, um conhecimento ao qual o nosso mercado precisa ter, e o que a gente sentiu é que ele não tem, ele não sabe disso. Então, o que nós fizemos que tínhamos sucesso e que o coach veio a contribuir com isso que a gente já tinha sucesso, ou seja, com a nossa expertise. No último evento que nós tivemos, do Cevat em particular, foi uma coisa que eu acabei abordando bastante, né? Quem teve presente viu. Teve uma coisa que eu abordei bastante, foi essa questão de dizer assim, nós temos algumas coisas que fazem parte do nosso processo. Então, eu tenho uma fragmentação daqui, outra dali, outra dali, outra dali. É como se fosse um grande bolo, né? Então, eu tenho alguns ingredientes, como o ovo, a farinha. No processo de coaching, então, a gente tem um assessment, a gente tem uma ferramenta mais específica, né? Aquelas que todo mundo usa em qualquer processo de coach, aquelas que você não usa nem tanto, aí a gente tem umas especializações dentro do coaching, e aí vai. O que acontece com isso tudo? João Paulo, seja muito bem-vindo. Entrou o Clóvis, entrou o João Paulo, seja muito bem-vindo. A gente vai ter muita coisa de bastante relevância hoje. Então, o processo de coach, ele tem isso, né? Como se fosse um bolo que tem vários ingredientes. E se não tivermos nós, para pegar esses ingredientes e colocar ele numa ordem, para que esse bolo seja feito, ele não se faz sozinho. É a mesma coisa o processo de coaching, né? Então, assim, ele precisa de determinadas ferramentas, determinadas técnicas, ele precisa de um método, de um processo a ser feito. Mas, se não tivermos nós para fazer isso, ele não se faz sozinho, né? Então, é a mesma coisa com o processo de coaching. Então, dizer assim, e esse nós faz que parte? Esse nós faz com a nossa experiência, com a nossa expertise, com a nossa essência, com aquilo que a gente sabe fazer. Então, é incrível porque cada um tem a sua essência, a sua expertise, e é exatamente isso que eu acredito que todos nós temos que agregar, não só ao processo de coaching, mas a qualquer coisa que a gente vá fazer, né? Por muito tempo eu carreguei isso, eu devo esse mantra à nossa querida Mônica Tavares, né? Que somente eu faço o que eu faço da maneira como eu faço. Então, às vezes a gente admira muito uma pessoa, a gente acha aquela maneira que ela faz, que ela se dedica, que ela entrega muito bacana, mas nós temos a nossa essência, nós temos o nosso porquê, nós temos aquilo que nós nascemos para ser. E hoje, em particular, nós temos uma convidada que ela traz isso muito relevante, e isso é o gostoso, isso é o legal, isso é o que mais deixa a gente feliz, que é a Débora Garcês. A Débora vem mostrando isso com bastante frequência, vem aí arrebatando corações, né, de coaches, de jovens, de treinadores, né, dando muito orgulho para a família dela, exatamente com isso, né? O Garcês é um parceiro nosso, ele sabe quanto eu bati nisso no último treinamento, da importância da gente colocar a nossa essência, né? Então, hoje eu trouxe isso porque eu acredito que vai contribuir com nós de uma maneira bem específica, bem tranquilizadora, se podemos colocar assim, né? Que a gente não precisa ser ninguém, a gente pode admirar, a gente pode achar bonito, a gente pode achar legal, mas a gente não precisa ser o outro, basta nós sermos nós mesmos. E aí, a gente sendo a gente também tem o nosso lugar e a gente também tem a nossa... não é especialidade de
que eu quero dizer de segmentação, nossa especialidade Habilidades, né? isso, como ser humano, nós somos especiais, né? Exatamente. Mas cada um na sua essência. Débora, minha querida, seja muito bem-vinda, esse espaço é seu. Quero que você compartilhe tudo aquilo que você puder trazer com a gente de bem relevante. A Débora vem aí numa trajetória, numa caminhada muito bonita. Ela vem num crescer gradativo, com maturidade, né? Quem conhece a Débora há pouco mais de 1 ano, 2 anos, eu acho, né, Débora? Então a gente Já tem. 2 anos e então a gente foi vendo todo aquele crescimento da Débora, toda aquela maturidade que ela foi adquirindo e a diferença, na verdade, que ela vem fazendo com isso que ela vem ganhando nesse caminhar, né? Porque, querendo ou não, pessoal, tem coisa que eu sei que é até repetitiva, mas o caminhar a gente só faz caminhando mesmo, mesmo, mesmo. Tá? Com Então, certeza. Débora, conta pra gente nossa história, minha querida. Gratidão imensa por você estar aqui. Gratidão por você ter aceitado o convite. Gratidão por você ter aceitado de bate-pronto esse nosso bate-papo e trazer a tua experiência, a tua história. Conta pra gente. Conta o que você já fazia e dava muito certo e você falou assim, peraí, mas com coach eu vou ficar melhor. É isso que o mercado precisa entender, né? Que quando a gente foi Com fazer certeza. o curso de coach, a gente quis ficar melhor naquilo que a gente já fazia. Conta. Com certeza absoluta. Bom, primeiro, de coração, eu quero mega power agradecer a você, ao Clóvis, pelo carinho, aos meninos que são uns fofos, que dá vontade de morder os dois. Verdade. E, assim, acho que acima de tudo, né, Max, a confiabilidade que acabou sendo construída, né, entre o IDC e o CEVAT. O IDC é o nosso instituto aqui de Brasília, meu e do maridão, e que a gente vem desenvolvendo, sim, um trabalho bem trabalhoso, digamos assim, porque a gente tem se empenhado e se dedicado bastante. Mas eu concordo com absolutamente tudo que você falou. O coaching, ele tem uma metodologia de suporte, de apoio, que potencializa os resultados que a gente já tem com outros conhecimentos, né? Então, assim, a minha história especificamente, eu busquei a minha formação em coaching para ajudar o desenvolvimento de adolescentes. Desde que eu comecei a formação, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu não tinha nenhuma formação superior, mas eu já fazia. Eu sou mãe de 2 adolescentes, então eu já vivenciava muitas necessidades e realidades com os jovens. Os amigos dos meus filhos sempre me procuraram para conversar, para buscar soluções. Então, sempre fui a tiazona, gente boa dos meninos. E sempre gostei muito de desenvolvimento. Na minha adolescência, pensei em fazer faculdade de psicologia, mas me deixei envolver por algumas influências negativas de que eu não teria capacidade de fazer a faculdade de psicologia e acabei não fazendo a faculdade. Apesar de uma coisa que poucas pessoas sabem, na minha adolescência eu estava aqui, já morava aqui em Brasília, vim para Brasília para fazer a faculdade, para fazer a Universidade Federal, que é o UNB, né? E eu precisei desistir no meio do vestibular. Minha mãe ficou sabendo disso depois que eu já era adulta, porque eu trabalhava para ajudar a minha mãe. E se eu passasse na faculdade, eu precisaria abrir mão do trabalho para estudar. E eu não achei justo deixar minha mãe responsável sozinha pelos custos da casa, né? E aí, no primeiro dia de prova, eu gabaritei a prova de português e falei, não, é melhor eu parar, porque eu tenho grande probabilidade de passar, e aí vai ser mais difícil depois. Então, hoje eu identifico, inclusive dentro da minha história, muitas necessidades dos jovens. E depois que eu fiz, que eu tenho 4 formações em coaching, com várias segmentações, e eu consegui identificar, por exemplo, ferramentas que eu posso trabalhar, essas questões que eu vivenciei, questões que os meus filhos vivenciaram, de ajudar a entender o que são crenças,
o que são sabotadores, como a gente consegue potencializar habilidades que a gente já tem e que muitas vezes ficam ali escondidas ou que são influenciadas por essas questões. Então, de verdade, assim, eu sou uma... Quase que eu falei um palavrão agora, mas tudo bem. Eu sou uma mega defensora do coaching. Eu acho que ele realmente vem com o intuito de facilitar muitos processos, muitos acessos, né? Com os adolescentes é fundamental. Bacana, muito bacana. Gente, teve uma coisa que a Débora trouxe, tão contrária. Nós estivemos juntas esse final de semana, né? No evento do Maurício Sampaio. A Débora foi uma das palestrantes nesse evento. E teve uma coisa que a Débora trouxe que eu achei assim, tão diferenciada. Poxa, quantas pessoas tinham que ouvir isso, né? Porque a Débora, quando ela descobriu essa vontade dela de estar com os adolescentes, de trabalhar eles, ajudarem eles nesse processo de adolescente para a vida adulta, vamos colocar assim, né? De uma uma escolha de carreira, né? De uma transição, que não é só a carreira, né, Débora? São tantas coisas que permeiam isso, são tantas coisas em volta, que você fala assim, ela chegou e falou assim, olha, para eu ajudar esse jovem, como ele precisa ser ajudado, eu vou voltar a estudar. Gente, olha a diferença, é muita diferença. Né? Eu acho que isso para nós que estávamos lá ouvindo, foi assim uma lição muito bem dada, né? Uma conscientização, eu acredito, de alguns que estavam lá, mesmo que eles não tenham dito, né? E tipo assim, sabe, acorda. O coaching, ele não vai resolver tudo, mas aquilo Sim. que ele não pode resolver, mas que permeia dentro do meu processo e eu posso estudar, eu vou estudar para ajudar esse jovem. Então, façam isso. Ela deu dois conselhos, né? Que a gente especializasse naquilo que a gente sentisse que estava faltando dentro do nosso processo de coach. E um outro conselho, qual foi que a Débora falou? Cara, você viu que não é sua praia, você viu que você não vai conseguir atender, você viu que você não vai dar conta daquilo, não tem problema. Indica ele para o profissional correto, certo? Num outro momento, quem sabe, num outro lugar, dali 1 ano, 2, não sei, ele pode vir a fazer o processo de coach com você de novo. Então, assim, sabe, a pessoa admitir uma coisa como essa, ela trazer uma coisa como essa, ela tem que ter muita maturidade, ela tem que ter muita segurança, ela tem que ter muito sensibilidade, né? E discernimento do que é certo e do que é errado. Então, assim, mas desculpa te interromper, uma coisa muito importante também é que é o seguinte, o que eu vejo de alguns colegas e até de algumas pessoas que não são próximas. É vendido uma ideia, né, externamente, de que o coaching, o coach, quando ele faz a sua formação, em 1 mês ele já está rico e milionário. Então, muitos profissionais, né, acabam assumindo atendimentos que não cabem a eles. Então, é muito importante, sim, que a gente entenda quais são as nossas limitações. Eu busquei a faculdade de psicologia, porque é óbvio que o coaching me ajudou a quebrar muitas crenças e identificar que, sim, eu sou muito capaz de fazer e sou apaixonada pela faculdade de psicologia. Mas porque as procuras que eu recebia dos adolescentes eram adolescentes com quadros de patologias, de transtornos de déficit de atenção, de depressão, de transtorno de ansiedade. E são casos que o coaching não atende. O coaching, através de treinamentos, palestras, workshops, ele pode elucidar algumas questões, ele pode, inclusive, trazer à tona algumas percepções, mas ele não traz soluções para patologias. Então, eu tenho diversos parceiros aqui em Brasília, que são psicólogos, que são psicanalistas, que eu indico e direciono os meus clientes
que precisam de atendimento direcionado para esses profissionais. Porque é muito importante que a gente entenda, assim como eu tenho parceiros psicólogos, diretores de escola, gestores escolares, que direcionam alunos para procurar o meu trabalho. Então, acho que assim, um dos pontos muito importantes dentro do nosso trabalho é construir parcerias, parcerias importantes e parcerias estruturadas. Uma coisa muito importante que eu aprendi, Max, eu acho que você até assistiu essa palestra comigo ano passado, da Márcia Belmiro, que é uma referência como psicóloga Sim, e sim. formadora de Kids Coaching e Teen Coaching, né? E ela fala o seguinte: a gente precisa identificar as diferenças de parcerias e parcerices. Parceria é aquela que a gente faz que é bom para os dois lados, né? Que a gente agrega Verdade. dos dois lados. E a Sim. parcerícia é aquela pedra no sapato, sabe? Que quer pegar Uhum. carona na sua caminhada, mas que te incomoda, que te machuca. Então a gente precisa também ter muita sabedoria para escolher os parceiros que a gente trabalha. Né? Então, assim, ter essa consciência do que o coaching atende, qual é o seu público, qual é a abordagem que você trabalha, porque mesmo dentro do coaching existem várias abordagens, né? Então, tudo isso, gente, o negócio é tão sério, eu enxergo, né, a formação como uma coisa tão séria que a gente precisa de uma estrutura. Eu falo que um atendimento meu, ele dura em média 3 horas. Porque eu preciso de um preparo antes do atendimento, pegar as fichas do meu cliente, identificar como que ele está, fazer um release mesmo, né? De um estudo de o que foi já trabalhado. Aí eu estruturo o meu atendimento. Depois do atendimento, eu faço todas as minhas anotações de leitura corporal, de como que aquele paciente, aquele cliente estava naquele momento. Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha consciência. Não é simplesmente, é um atendimento de 1 hora, vou grudar um atendimento no outro. A gente precisa ter consciência da nossa entrega. Independente de ser, no meu caso, atender adolescentes, famílias, escolas ou adultos, gente. Eu já presenciei situações bem complicadas e a gente precisa ter muita consciência de responsabilidade. A nossa profissão é uma profissão muito séria e que tem um nível altíssimo de responsabilidade. Eu fico até séria, fico madura, fico uma mulher séria quando eu estou falando de coaching. Mas é só assim, viu, pessoal? Porque quando ela está no palco, quando ela está com os clientes dela, a Débora traz uma coisa que eu aprecio muito, que é estar também no repertório do adolescente, você falar a mesma língua, o quão isso é importante. Então, se você escolheu uma especialidade de atender altos executivos, você precisa assumir esse repertório também, né? Imagina você atendendo um alto executivo, dizendo, eu estou chipando alguma coisa, não é isso, Débora? Eu tenho dois Isso! adolescentes, né? Estou chipando não sei quem, isso é spoiler. Você imagina só se você atende um alto executivo e você chega com esse repertório, com essa comunicação, né? Então, assim, a Débora, Vai ela dar ruim. entra, vai dar ruim, entendeu? A Débora, o que a gente percebe é que ela entra exatamente nessa proposta do jovem, não deixando de ser quem ela é, não deixando de trazer a essência dela, nem a seriedade que o processo tem que ter, tá? Mas Sim, sim. de uma maneira assim, que ele também se identifique com ela, né? É o tal Exatamente. do rapport que nós todos conhecemos. Então, assim, o quão importante também é essa congruência. A congruência é muito importante. Que a Débora colocou, o Garcês até comentou aqui a questão de o método é para todos, mas não são todos coach, né? É muito Exatamente. engraçado que hoje de manhã eu conversando com um colega coach também, Débora, você imagina o seguinte, gente, por isso que a gente não pode pegar
essa pegada que está nas mídias, né, do coaching, das coisas que estão falando como algo pessoal. Sim, Mas sim, infelizmente é merecido em muitos aspectos. sim. Infelizmente. Tá? Então, a proposta nossa é trazer uma verdade a qual as pessoas também não sabem. Mas que existe esse tipo de pessoas, isso é inegável. Né? Nenhum Mas de em nós qualquer área, temos em como qualquer negar isso. profissão, né, Marcos? Sim, olha, uma vez, para vocês terem ideia, uma vez eu estava assistindo, eu estava atendendo uma moça e eu pedi o currículo dela, que eu gostaria de ver o currículo dela, até para ver se tinha alguma coisa que eu conseguiria na época tá ajudando ela. Eu queria ver a montagem do currículo dela, o que ela estava colocando e tal. E ela colocou assim que ela era coach. Falei, eu falei, poxa, eu estou te atendendo e você é coach, e você não me falou nada. Ela trouxe o currículo, né? Eu falei assim, e você não me falou nada? Por que você não me falou que você era coach, né? Qual escola que você se formou? Claro, foi a primeira pergunta que eu fiz. Qual escola, qual instituição, sociedade que você se formou? Ela falou assim, não, em nenhuma. Eu falei, então por que você colocou que você é coach? Ela falou assim, você não está fazendo coaching comigo? Eu falei, então quando você vai no dentista, eu juro por Deus que eu falei isso para ela. Então quando você vai no dentista fazer um tratamento, você virou dentista. Porque é a mesma coisa. Gente do céu. Ela falou assim, não, mas eu achei que isso eu poderia pôr no meu currículo. Eu falei, não, de forma alguma, de jeito nenhum. Então, para ver onde vai, assim, a falta de conhecimento, né? Eu falei, É, não, o processo é o coaching, eu sou a coach, que sou uma profissional desse processo, e você é o coach, a preparada. pessoa que está recebendo esse processo. Falei, por isso até que eu fiz a comparação com o dentista. Então, se você vai no dentista fazer um tratamento dentário, você virou dentista. Né? Então, são umas coisas assim que a gente ouve surreal. Eu acho que são surreal mesmo, mesmo, mesmo. Débora, e Não, quando com certeza. a gente sabe assim que você faz um trabalho bem diferenciado, né, acerca do jovem. Eu queria que você contasse assim algum case que você fala assim, ó, se fosse somente esse case já teria valido a pena. Eu sei que não, né? Eu sei que você está se preparando cada vez mais, crescendo cada vez mais, ficando melhor a cada dia. Mas se fosse para você contar assim, ó, só por esse case já valeria. Claro, preservando a pessoa, o nome dela, né? Mas contando aquilo que você acha que seria gostoso de algum coach que está começando, ou que está no meio, ou que está balançado com a profissão, pensando se ele fica ou não. O que você traz para a gente? Ai, são tantos, estou aqui com a minha cabeça assim pensando em vários. Teve um caso muito especial que aconteceu há mais ou menos uns 2 anos, porque assim, ó, a minha metodologia de trabalho com adolescente, depois de vários atendimentos, eu já identifiquei que o desenvolvimento do adolescente ele funciona melhor em grupo do que individual. Olha, Então, eu desenvolvi sacado. um treinamento muito bacana que eu trabalho com eles a construção de maturidade emocional. E nesse treinamento eu tive um transgênero. E foi assim, Certo. eu precisei pesquisar muito e estudar muito para entender exatamente o que estava acontecendo com a cabeça daquele adolescente para poder ajudá-lo de uma forma mais efetiva, né? Então, eu procurei a escola, conversei com a diretora da escola e ela me pontuou várias situações. É um adolescente que tinha o apoio dos pais, então ele não família desestruturada, era muito muito bom de trabalhar com ele. E no dia Certo. em que eu entreguei, porque esse treinamento eu um certificado para eles no final do treinamento, e quando eu entreguei o certificado com o nome que ele optou utilizar, ele ficou tão emocionado, que ele foi para casa
e os pais me mandaram uma mensagem. A mensagem não veio dele, veio dos pais. A mãe me mandou uma mensagem: Débora, nós estamos tão felizes com o resultado que o nosso filho está alcançando, que o valor que nós pagamos pelo treinamento, nós pagaríamos 10, 20, 30 vezes mais para ver o nosso filho como ele se sente hoje. Então, assim, isso para mim foi um desafio muito grande, mas foi de uma realização que, assim, ver a interação dele, ele era muito tímido, tinha uma baixa estima muito grande. E no final, sabe, comemorando com todos os outros participantes e, sabe, sorrindo e se posicionando e ver essa construção é tão sensacional. Óbvio que eu já tive atendimentos com adultos também, ainda atendo adultos, e eu atendi uma profissional de direito que tinha, quando chegou para fazer a sessão, eu perguntei para ela, né, como que eu poderia ajudá-la. Ela tirou a carteirinha da OAB da bolsa e falou: eu quero tacar fogo nisso aqui. E eu falei para calma, né? Isso daí faz parte da sua história, vamos com calma. E hoje ela entendeu que... E tudo isso assim, gente, o CEVAT me ajudou muito nesses processos, porque ela, por exemplo, a gente descobriu que o valor lealdade dela é muito alto. Então, ela tinha dificuldade de assumir cargos, de defender pessoas que ela não acreditava. Então, aquilo era para ela torturante, e ela identificava isso na profissão, mas não era a profissão, era a alocação que ela estava naquele momento. Então, hoje ela está se preparando para um concurso muito importante aqui em Brasília. E foi engraçado porque ela até me mandou foto. Sabe aqueles fones que as pessoas que trabalham em obra usam? Abafador de som? Ela comprou um troço daquele para poder estudar em casa. E ela me mandou foto. Olha, eu tô super preparada e não sei o quê. Então, assim, esse foi um outro case que foi muito bacana. Que ela, sabe, fez assim um up na vida. Ela estava tendo até problemas no casamento por causa, sabe, de se desacreditar. Então, foi muito legal. Eu me sinto muito orgulhosa de ter podido transformar a vida de tantas pessoas e de tantos jovens nesses quase 4 anos de atuação. Você já pensou? É um assunto assim que nem você trouxe esse jovem, né? Eu sei que para muita gente isso vai... Pode pesar muito, né, Débora? Mas olha, para quem pensa em trabalhar com um adolescente ou com uma transição de carreira, né, vocacional, bem-vindo à realidade, né? Bem-vindo à verdade. Então, o que a Débora trouxe, eu sei que pode pesar para muita gente, que vai ser ótimo se pesou, porque se você estava pensando nisso, em tudo perfeito, um mar de rosas, lindo, ela trouxe o negócio para o amigo, está preparado? É isso mesmo? Você está afim? Acredita ser uma pessoa que pode trabalhar isso na outra? Né? Porque se não for, então esse já não é a sua especialidade. Se você está iniciando, ou se você está em dúvida, ou se você está nessa construção, porque é uma realidade para nós. É um mundo, isso não é aquilo que eu penso, resto da vida, né, Max? Exato. A gente precisa a gente precisa estar se atualizando constantemente, não só dentro do universo coaching, mas do universo das pessoas, sabe? Sim. De escolhas profissionais. Eu até não tá aqui comigo, mas eu no aeroporto ontem vindo para cá comprei uma revista da Você S.A. muito legal. Depois eu vou fazer um post, eu te marco lá para você ver. Que fala sobre as carreiras digitais, por exemplo. Né? Que a nossa geração não vivenciou isso. Mas as gerações atuais, elas estão super antenadas. E falava lá, por exemplo, que para 2020 já tem empresas, agora, gente, colado aqui na nossa frente, 2020, as empresas já estão trazendo a tecnologia de uma forma tão intensa
para a sustentabilização da empresa, que o profissional que precisa entrar, ele precisa ter habilidade na área tecnológica. E quem é que tem hoje? Os jovens. Os jovens, então é verdade. uma super oportunidade de novos empregos, novas colocações, de líderes jovens. Então, se a gente prepara, aqui, ó, o maridão trouxe, olha, essa daqui, ó. Talento digital, olha que bacana. Olha aí, tá vendo só? Muito legal. Ela fala, transforme-se num talento digital. Porque o mercado ele está se atualizando e nós, como profissionais, independente de qual seja o seu público de atendimento, independente de qual seja a sua cidade de atuação, você precisa se atualizar, né? Então, a gente precisa estar sempre buscando. Exatamente. Pessoal, ó, falando em atualização, com essa preocupação que a Débora tem, então assim, né, eu acho que a gente trouxe bastante contribuição, todas elas extremamente relevantes, e a Débora trouxe a seguinte questão, se aprimorar, estudar sempre, assumir o ônus e o bônus, né, as consequências de tudo que você colocar e de tudo que você buscar. E a Débora, nisso, ela trouxe uma coisa muito bacana. Tem uma frase que ela colocou, que eu falei que até um dia eu vou colocar, né? E eu vou colocar a autoria de quem ouvir. Mas, mais do que isso, a Débora viu uma necessidade, uma lacuna tão grande no mercado, que a Débora, junto com o sócio dela, o Garcês, ela construiu um programa de treinadores de jovens, tá? Então eu não vou falar, eu vou deixar que ela fale um pouquinho sobre isso e o que traz esse treinamento dela, o que oferece para quem realmente quer trabalhar esse jovem, para quem realmente quer atender ele de uma forma completamente diferenciada, tá? Ser realmente case de sucesso. Débora, conta pessoal, eu estive ontem com a Débora antes dela viajar e eu falei, Débora, fala para mim sobre o seu treinamento, explica para mim, deixa eu ver se eu estou entendendo. E ela me explicou, eu falei, poxa, isso é fantástico, é maravilhoso e que bom que ela teve essa visão, que bom para esse mercado de coach, que bom para quem pensa em trabalhar com jovens, que bom que isso vai ser para muita, mas muita gente. Tá? Então, Débora, conta para gente o que é esse teu treinamento. Então, assim, eu já fiz várias formações em várias áreas. E eu identifiquei, assim, uma necessidade muito grande de abordagens, de ferramentas específicas para trabalhar os adolescentes. Eu precisei criar diversas ferramentas durante esses quase 4 anos. Eu precisei ajustar muitas ferramentas, a linguagem, né? Para trazer esse rapport de linguagem e de comunicação. E com a faculdade de psicologia, eu identifiquei também a necessidade de trazer esse conhecimento da psique do adolescente, sabe? Do que está pronto nesse adolescente e o que a gente não pode cobrar dele, não porque simplesmente não pode, mas porque ele ainda não tem preparo e capacidade fisiológica e emocional para oferecer. Então, eu construí essa formação que, na verdade, assim, ela é uma formação que traz um processo de desenvolvimento ao adolescente, mas com 4 fundamentos teóricos. Então, ela vai um pouco além do processo de coaching, ela vai um pouco além da formação de coaching. Ela tem, dentro da fundamentação teórica da formação, ela é trabalhada a psicologia. Então, como que o adolescente funciona, como está funcionando todo o sistema psíquico desse adolescente, dos 13, e eu não sei se vocês sabem, tá, gente? Mas a adolescência vai dos 13 aos 24 anos de idade, né? Então, nesse período, o que está acontecendo no corpo desse adolescente e principalmente na mentalidade dele? Como que ele pensa, como que ele se posiciona? Eu trago na fundamentação teórica também a programação neurolinguística. Como que ele expõe, como nós podemos trabalhar a linguagem, o pensamento e automaticamente a resposta corporal desse adolescente.
A terceira fundamentação teórica é a neurociência. Como que a gente entende o processo cerebral, sabe? O processo sistêmico mesmo desse adolescente nesse período da vida. E a quarta fundamentação teórica, o amor da minha vida, o coaching, lógico, né? Que é a parte de ferramenta, de entendimento de processo, de desenvolvimento. Então, ó, só para você ter uma ideia, Max, essa formação ela é dividida em 3 módulos. O módulo presencial, que são 4 dias dá mais ou menos 10 horas por dia a formação, tirando o horário de almoço. O segundo módulo, que é também presencial, que a gente traz a formação completa de expert no CEVAT, com a especialista em valores, carreira e relacionamento, porque a gente trabalha a tríade do adolescente, que é o quê? O adolescente, o mundo, que são os relacionamentos, a escola, o que está externo, e a família. Então, com o CEVAT, a gente consegue trabalhar essa tríade de uma forma espetacular. E o terceiro módulo, online, onde eu compartilho mais conteúdo. No primeiro módulo, eu estava aqui, porque amanhã já vai começar a turma aqui em Brasília, eu estava revisando aqui a apostila. Gente, são 25 ferramentas só no módulo presencial. Então, assim, são ferramentas de psicologia, de programação neurolinguística, para trabalhar neurociência, coaching. Então, assim, são várias abordagens que a gente consegue desenvolver esse adolescente. E de qual forma? Atendimento individual, porque tem alguns casos que a gente precisa fazer o atendimento individual, treinamentos, workshops, palestras, todos esses modelos vão ser entregues na formação. Então, eu peguei tudo o que eu já aprendi nesses últimos 4 anos e montei essa formação. Vou falar sobre posicionamento nas redes sociais, como construir uma palestra impactante, como construir um pitch de venda bacana numa palestra. Então, todas essas questões que fazem falta quando a gente sai de uma formação sem muita estrutura, na hora de vender, na hora de fechar o seu cliente, na hora de ir para uma escola e fechar, de repente, um pacote de atendimento. Então, essa é a ideia da formação de treinadores de adolescentes. Olha, Débora, vamos dar um oi aqui para o pessoal que entrou também, né? A Carol, sim. Eu acho que ela já tinha colocado em algum lugar, ela falou, eu quero fazer essa formação. Quando você vai dar essa formação em São Paulo? O Tibério também entrou. Tibério, seja muito bem-vindo. Essa Ana Girassol Amarelo, que legal. A Aninha assistiu a palestra lá no Impacto. Ela até colocou aqui, ó, que quem não assistiu, gente, eu entrei, a abertura da minha palestra foi a música Show das Poderosas, da Anitta. Pois é, a Catarina acabou de entrar. E o Flávio, que também está na nossa live hoje, nos prestigiando também, né, Flávio? Ele está muito feliz porque ele diz que ele ainda é um adolescente, hein, Flávio? É isso aí, Flavinho! Ganhou a noite, ganhou a semana, né? A Carol diz também que estava no Impacto, né, Carol? É isso mesmo, que bacana. Então, assim, pessoal, quando a Débora me apresentou tudo isso ontem, eu falei, Débora... Max, só antes de você dar continuidade, deixa eu só falar aqui para Carol. Carol, eu vou levar a formação para São Paulo, sim. Eu só estou fechando data, mas provavelmente seja na primeira quinzena de dezembro. Então, já vai se organizando aí, chama todas as amigas... Miga, suas loucas, vão tudo para lá, né? É isso mesmo. E aí vai ser assim, em São Paulo, a formatação vai ser um pouquinho diferente por causa da otimização de pessoas que vêm de fora. Fica difícil fazer 2 módulos presenciais separados. Então, nós vamos fazer os 2 módulos, módulo 1 e módulo 2, juntos no mesmo período. Então, vão ser mais dias. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tenham, queiram saber mais sobre a formação, me manda um direct que eu mando todas as informações para vocês. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então, pessoal, olha,
Nós falamos sobre a questão da responsabilidade, né, de se assumir uma especialidade e o que essa especialidade, o quanto que você tem que se preparar para ela. Depois, os desafios dessa especialidade. Pensa bem nessa live de hoje, né? Os desafios dessas especialidades, que eles não são poucos, né? A gente hoje falou especificamente de adolescente, mas cada um tem os seus desafios, né? Falamos de planejamento, né? Falamos de visão, que baita visão que a Débora teve nessa questão de treinar pessoas que queiram trabalhar com jovens, o que eles precisam e tem que saber para diminuir esse desafio. A Carol está dizendo que vai fazer vai trazer uma caravana de BH. Caravana de BH, adorei, delícia. Leva pão de queijo para mim, Carol. Então, pessoal, olha, e tem uma coisa que eu falei que essa eu ia deixar para contar por último, né? Que a Débora trouxe, que foi bem legal também, foi a questão de uma frase bem curta, mas que ela falou e foi bem legal, de planejamento, né? O quanto a gente precisa se planejar, né? Só antes de falar isso aqui, agora que eu dei uma olhada aqui, a Rose entrou, a Rose Melissa, e disse que só está vendo, mas não está ouvindo nada, né? Ela tem que entrar pelo Instagram, porque realmente a gente tentou fazer um negócio aqui, mas as redes estão mudando o tempo todo e a gente ainda não conseguiu colocar junto isso. Estamos nos aprimorando e buscando a informação para fazer isso junto, tá, pessoal? Então, por enquanto, é aqui no Instagram mesmo. E dizer o seguinte, que a Débora trouxe a seguinte coisa, né? Se planejem o mínimo possível, né? Porque, é claro, a gente tem que muito trabalho com planejamento pequeno prazo, outros médio prazo, outros longo prazo, mas não deixe de se planejar, planeje mesmo. E ela trouxe um negócio que eu achei muito legal, né? Ela falou, se planeje para a sua carreira, para a sua vida, para aquilo que você for fazer, não virar um stories, né? Não durar somente 24 horas e acabou. Exatamente. Exatamente. Então, eu achei muito legal isso. Eu falei que um dia eu vou colocar isso, eu vou colocar a autoria, Débora, vocês, né? Se planeje para sua vida não virar o stories, né? Em 24 horas, ó, pum, desapareceu. Já era. Não existe mais, já era. Tá, pessoal? Então, assim, Débora, eu gostaria de te agradecer muito, 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 né? Por tudo que você vem fazendo pelos jovens, por um mundo melhor, por nós coaches que com certeza aprendemos muito com você hoje, como quem esteve com você no final de semana aprendeu também, e de principalmente ter aceitado o meu convite, né, de ter fazendo a live com a gente. Tá, que vamos foi fazer mais vezes, grande. gente, me chama para fazer live, gente, amo fazer live. Amo de paixão, eu acho que eu sou essa pessoa assim espontânea, sabe? Esse negócio de gravar vídeo para mim é um pouco difícil. Eu prefiro abrir os stories, às vezes o marido fala assim, amor, você tá só ensaiando, né? Eu falo, não, já foi. Eu gosto, sabe, dessa coisa mais verdadeira, mais espontânea. Então, gente, se você trabalha como coach aí, me chama, vamos fazer uns stories, vamos bater um papo juntos. Eu amo fazer isso. E, Max, de todo o coração, gratidão. Eu admiro muito você como profissional, como empresária. Não é fácil, a gente sabe que empreender no nosso país não é fácil, mas, gente, de verdade, quando você faz algo que você acredita, que você tem, sabe, empenho, que você tem dedicação e planejamento, o negócio dá certo. Então, acreditem em vocês e contem com a gente. É isso aí, é isso aí. Pessoal, fiquem com Deus. Tibério, muito obrigada, viu? Eu vou até ler aqui de novo o que você colocou, o que eu posso estar fazendo. Você pode gravar a live e depois disponibilizar no perfil, né? Eu acho que é isso que a equipe técnica está fazendo aqui, sabe? A equipe técnica Letícia e Lucas. A equipe técnica Super Letícia equipe, e Lucas. gente.
Equipe É Lelu. isso aí. É. Fiquem com Deus. Gente, um Gratidão por super tudo. beijo. E até amanhã, tá? Com a Kelly Casimiro, que vai estar aqui com a gente também. A Kelly Casimiro atua na área da saúde. Tem muita coisa bacana para trazer. Tá bom? Fiquem com Deus. Grande beijo. Gratidão a cada um de vocês. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.